Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final de nossa semana, sexta-feira, já nos aproximando do final dessa 18ª semana do tempo comum. E já estamos no capítulo 16 de Mateus. O capítulo 16 de Mateus é muito conhecido por nós, né? Porque é aquele capítulo onde Jesus, e nós não lemos ontem esse trecho, porque ontem foi a festa da transfiguração do Senhor. Então foi uma liturgia da palavra própria da transfiguração. Mas o capítulo 16 é aquele trecho do Evangelho onde Jesus chega para os discípulos e pergunta: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E eles, por o que escutam no meio do povo, uns dizem que é João Batista, que é Elias, que é alguns profetas. E Jesus volta a pergunta para eles: e para vós? Quem sou eu? E o Evangelho diz que Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo de Deus. E Jesus elogia Pedro: bendito és tu, Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai. Então, nós encontramos a profissão de fé de Pedro. Pedro dá um passo largo. Agora, é como que o capítulo 16 é como o centro do Evangelho de Mateus, de toda a cristologia. Aliás, no tratado da cristologia, esse trecho do Evangelho é o centro de toda a cristologia, onde a declaração de Pedro é uma profissão de fé, uma confissão de fé. Pedro confessa aquilo que Jesus é mesmo, ele é o Messias. E diante da confissão de Pedro, Jesus fala com ele: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei, olha o verbo, não é edifico não. Edificarei a minha igreja. E a promessa: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, diante da confissão de fé de Pedro, a igreja é construída. A igreja é erigida por Jesus. A fé apostólica. A nossa igreja está alicerçada na fé dos apóstolos, principalmente o apóstolo Pedro e Paulo. E, diante dessa confissão, Jesus, que declara isso para Pedro, Pedro certamente tem o seu humano, né? Muito avantajado, e no seu humano se enche, né? Talvez tenha ficado muito orgulhoso pelo elogio de Jesus, pela declaração: bendito és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus, em seguida, aí são os trechos do Evangelho de hoje. Aliás, antes do trecho de hoje, Jesus vai declarar que Messias é ele. Eu sou Messias. Eu sou Messias. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, padecerá, sofrerá, será morto. E aí vem o Pedro, que tinha acabado de proclamar a fé. Pedro vem cheio de si, talvez cheio de prestígio, né? Jesus deu tanto prestígio para ele. Ele se aventura de chamar Jesus no canto e repreender Jesus. Quando Jesus diz que vai ter que sofrer, padecer, morrer, ele chama Jesus e fala: Senhor, que Deus te livre disso. Ao predizer a sua morte, Pedro tenta tirar Jesus dessa situação. Aí vem o texto do Evangelho de hoje. Jesus vai falar para Pedro:
Afasta-te de mim, Satanás. O que pensas é humano. Jesus disse aos discípulos, Evangelho de hoje: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante das palavras de Pedro, ele vai repreender Jesus. Que Jesus não declare isso, não diga isso, que Deus o livre. Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Queridos, pensar no cristianismo sem cruz é pensar com pensamento racional humano. Não existe cristianismo separado da cruz. Jesus diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz. Jesus está aqui ensinando aos discípulos que não tem como separar. Não tem como professar que Ele é o Cristo, é o Senhor, separado da ideia de entrega de amor. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Ninguém tira a vida de Jesus. É Ele que entrega, é Ele quem dá. Quando no Getsemane, lá no Horto das Oliveiras, quando ele está lá que o soldado chega: a quem procurais? Diz ele: a Jesus de Nazaré. Sou eu. Sou eu. E já prontamente se coloca para ser algemado. Sou eu. Portanto, se é a mim que procurais, deixai que eles possam ir livremente. É a mim que vocês procuram. Ele dá a sua vida. No Evangelho de hoje, Jesus quer corrigir toda tentação de um cristianismo adocicado, um cristianismo fácil, sem cruz. Pedro, mesmo diante de uma consciência de fé tão grande, não foi o mundo que te revelou isso, mas meu Pai, em reconhecer Jesus como Messias, este mesmo Pedro cai na tentação de pensar um Cristo triunfalista que não pode passar pelo sofrimento. Mas foi para isso que ele veio. Ele poderia nos salvar de outra forma. E ele nos dá a lição. Conosco não é diferente. Quem quiser me seguir. E aí onde está o grande problema. Porque nós queremos seguir a Cristo sem passar por tormentos. Quando aparecem as dificuldades, as tribulações, nós queremos pular fora. Porque nós não admitimos como que eu estou da igreja, como é que eu rezo tanto, e eu ainda passo, minha família passa por isso e por aquilo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É assim que Jesus diz. Tome sua cruz e siga. Não há, irmãos, não há como nós seguirmos a Jesus Cristo seguindo nossos critérios racionais humanos. A grande lição de Jesus para os apóstolos, para Pedro, é que pensar diferente é pensar como o mundo. No mundo, sofrimento é castigo. Sofrimento é pena. No cristianismo,
Sofrimento é como estrada, onde ali eu sou purificado. Aliás, é bom a gente lembrar que o sofrimento humano é uma escada que faz me subir ou me faz descer. Ou faz eu subir para o céu, ou me faz descer para o inferno. É uma escada com duplo sentido. A decisão é minha. Como eu acolho, como eu vivo essa experiência do sofrimento, da tribulação no dia a dia. Muitas vezes dizemos, eu rezo tanto. Onde é que está Deus? Onde está Deus? E é justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando passamos por momentos difíceis, que nós vemos este amor de Deus. Este amor de Deus. Certamente, Ana Jéssica, Adriana, Mona, Wendel, eles sabiam o quanto que a sua mãe e seu pai são queridos ali. Mas foi agora pela experiência da dor que estão vivendo, que eles puderam descobrir a dimensão deste carinho. As pessoas unidas, todos os dias. Eu dizia para a Ana Jéssica, segunda-feira passada, eu estava lá em São Bento celebrando missa. Eu estava celebrando a missa lá e antes de começar a missa, eu liguei para a Ana Jéssica e eu dizia, né, que meu telefone não para. Eu, para conseguir dormir aqui, eu tenho que desligar meu celular ou botar no silencioso, porque senão eu não durmo. É instante chegando mensagem de pessoas de tantos lugares que eu nem me perguntando notícias da Cléia e do Chico. Isso é muito maravilhoso. Nós vemos aí que Deus, Ele não nos abandona. É um tempo difícil? É. De angústia? É. Mas vivemos isso na fé. Porque sabemos que depois da cruz tem a glória. Eu não sei como é que você está vivendo a tua vida. Como é que foi a tua semana. Mas o Senhor te diz hoje, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a mim mesmo são minhas vontades, os meus desejos humanos, a minha racionalidade. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Vamos pedir a Jesus nesta reflexão, nesta oração, que Ele nos ajude a que abracemos a nossa cruz com amor. Que a cruz seja a nossa força. E que diante deste mistério tão profundo e tão escandaloso, nós fiquemos na profundidade do amor que se manifesta na cruz. Não tem como seguir a Jesus sem esse abandono de nós mesmos. O que é mais difícil, viu? Essa semana estamos rezando pelas vocações sacerdotais. Domingo, tivemos o primeiro domingo no mês das vocações, celebramos o dia do Padre. Terça-feira foi dia 4, dia de São João Maria Vianney, celebramos o dia do Padre. O dia propriamente é dia 4, dia de São João Maria Vianney. Mas essa semana inteira, a nossa oração foi voltada para a vocação sacerdotal. É preciso que nós peçamos a Deus pelos nossos sacerdotes, para que sejam pastores que nos leve a compreender a palavra, a ter este encontro com a palavra todos os dias. Incansavelmente não deixemos de rezar pelos nossos padres, por aqueles que a gente conhece, mesmo os que não conhecemos, são homens. A carta aos Hebreus vai dizer: todo sacerdote é tirado do meio do povo e enviado para o povo. Ele oferece sacrifício
pelos pecados do povo e dos seus próprios. Então o padre é um homem dotado de imperfeições, defeitos, que muitas vezes nós não compreendemos. Estamos nos aproximando da segunda semana de agosto. E a segunda semana, domingo, nós rezarmos pelos nossos pais. Você vai rezar pelo teu pai, ele estando aqui ou já tendo partido. Vamos rezar por todos os pais. E a semana que vem é a semana nacional, começa domingo, a semana nacional da família. Nós queremos rezar pelas famílias, pela igreja doméstica. Por isso, queridos, seguir a Jesus, se eu não estiver disposto a deixar a mim mesmo. Então, dentro dessa mentalidade de rezar pelas vocações, eu dizia, não é fácil eu deixar um projeto meu, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, e de repente eu quero arrumar um emprego para ter minha independência econômica, e de repente o Senhor entra na nossa vida, nos chama para uma vocação específica ao sacerdote, e temos que abrir mão de tudo isso. Abrir mão da família. Olha eu estou aqui nessas terras, tocantinense. Aqui não tenho ninguém, nenhum parente, sozinho. Minha família é a igreja, são os fiéis. Deixa pai, mãe, deixa formar uma família, para entregar a sua vida a este evangelho. Mas eu sempre digo, tudo isso é muito difícil. Mas, por experiência pessoal própria, de 24 anos de padre, se Deus permitir, este ano, em dezembro, eu faço 24 anos de padre. O ano que vem estarei, com a graça de Deus, jubilando. É o jubileu de prata do meu sacerdócio, se Deus assim permitir. Nesses 24 anos de padre, não foi fácil. Quando eu saí de casa, deixei minha mãe, meu pai, deixei minha casa. Não foi fácil. As coisas que tive que deixar para quando eu tive que agora voltar de Brasília para cá, não foi fácil. Deixar a Larissa, meu pai, o Jonathan, em Brasília, não foi fácil. Mas tudo na vida que eu deixei para ser padre, nada foi e é mais difícil do que renunciar a mim mesmo. O mais difícil de tudo é eu renunciar a mim mesmo. Eu trago em mim a minha humanidade podre, né? Que preciso abandonar e às vezes sou tão mais apegado. Eu fico nessa, eu já deixei isso, deixei aquilo para servir, para ser padre. Mas o principal, eu preciso deixar, que é o mais difícil. Jesus diz, não há quem tenha deixado o pai e mãe, receba sempre mais. Deus tem cumprido isso na minha vida. Eu tenho milhares de pais, de mães, de irmãos. Ganhei tudo isso no decorrer desses anos de padre. Mas o mais difícil para seguir a Jesus, para ser padre, para ser cristão, é renunciar a mim mesmo. Peçamos essa graça a Deus. Eu sei que não é diferente para você. Peça essa graça ao Senhor. Senhor, que eu renuncie a mim mesmo, para que eu seja todo teu, como Maria. Todos teus. Todo teu, Maria. Todo teu, Senhor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.